Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pavimentos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe a Jesus: não tenho homem algum que, quando a água se agita, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a tua bendita palavra, Pai. Eu me coloco à disposição do teu Espírito Santo. Te peço, ó Pai, usa a minha vida, me dê intrepidez essa noite, que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. O título dessa mensagem nessa noite: levanta e anda. A Bíblia diz aqui, irmãos, que havia, naquela época, em Jerusalém, próximo das portas das ovelhas, um tanque chamado tanque de Betesda, que significa tanque da azeitona. E a Bíblia diz, irmãos, que havia ali muitos enfermos. E eu entendo, irmãos, que aquilo ali era um lugar de cura, talvez uma igreja muito grande. E a Bíblia diz que quando o anjo, de tempo em tempo, ele descia, quando ele agitava a água, o primeiro que descia naquele lugar, ele era curado. Mas a Bíblia diz, irmãos, e nós podemos entender neste texto, que Jesus, ele estava ali em Jerusalém. E eu tento imaginar, irmãos, que Jesus, ele foi naquele lugar por causa daquele homem. A Bíblia diz que havia um homem ali, 38 anos de enfermidade. Mas aqui no versículo 3, irmãos, a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão de enfermos. Será que existe uma grande multidão de enfermos dentro da igreja? Será que tem alguém dentro da igreja ainda precisando de cura? A Bíblia começa destacando aqui, irmãos, no versículo 3, a Bíblia fala de cegos. Vai comigo no capítulo 9 de João. João no capítulo 9. No versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra
e com a saliva fez lodo. Untou com lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que aquele homem, ele vai no tanque de Siloé, que significa o enviado de Deus. E a Bíblia diz que pela obediência, imediatamente aquele homem é curado. Mas quando chega aqui no versículo 34, responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que tinham expulsado, encontrando-lhe, disse: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E ele o adorou. Jesus, nos versículos anteriores, encontra com aquele homem cego, com a cegueira física, e a Bíblia diz que ele manda aquele homem se lavar, ele unta o olho daquele cego, manda que ele vá no tanque de Siloé e ele se lave e ele é curado. Mas aqui mais na frente, irmãos, Jesus encontra com ele, e ele já estava ministrando cura, dando testemunho para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles homens começam a se indignar com aquele homem falando: você nasceu em pecado, agora você quer ensinar para nós a palavra de Deus? Mas uma pergunta para mim e para você nessa noite, irmão. Será que tem alguma coisa que nós ainda precisamos de enxergar espiritualmente? Será que tem alguma coisa na sua vida que você não tem conseguido enxergar? Jesus, ele cura os olhos físicos daquele homem, e imediatamente aquele homem se torna um pregador da palavra de Cristo. Mas agora as pessoas indignadas falando: você não é um pecador, e agora você quer me ensinar da palavra, também não é o meu caso. Eu não sou um pecador arrependido, que hoje estou aqui falando do amor de Cristo. E essa pergunta é para mim também, irmãos. Será que ainda tem alguma coisa na sua vida espiritual que você precisa enxergar? A palavra de Deus para mim e para você nesta noite: levanta e anda. O que tem te impedido de levantar e andar? A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é clara, irmãos. Pode ser que tenha pessoas que entraram aqui nessa noite se sentindo caído, prostrado. Talvez você não tenha feito parte da obra de Deus. Talvez você era uma pessoa que pregava a palavra de Deus no seu trabalho, e agora você está calado, você não fala mais do amor de Jesus Cristo. Mas Jesus te fala nessa noite: levanta e anda. Mas a Bíblia continua dizendo, irmãos, no versículo 3, do capítulo 5, que havia também coxos. Será que tem alguém com dificuldade de caminhar? Vai comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa em troca. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te
e anda. Era um tempo, irmãos, de perseguição. O exército romano estava alvoroçado, Jesus havia sido ressuscitado. Os discípulos de Jesus com medo de perseguição. Mas a Bíblia diz que Pedro e João vai andando naquele lugar, na porta daquele templo chamado Formosa. Mas a Bíblia diz que aquele homem coxo, ele ficava sentado naquele lugar para pedir esmola, mas quando ele olha para Pedro e João, ele imagina que vai ganhar uma esmola. Mas olha o que Pedro e João falam para ele, e fala para mim e para você nessa noite. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quantas pessoas, irmãos, têm ido para a igreja atrás de receber bênçãos financeiras? Deus tem para nós? Tem. Mas sabe o que Deus tem muito mais para mim e para você? Uma vida digna. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, irmãos, levanta e anda. Deus tem o poder de mudar a sua vida financeira. Você não precisa depender de ninguém. Você não precisa de ir na igreja fazer campanha financeira. Você precisa de uma palavra de Deus. Levanta e anda. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem o poder de mudar a sua vida, irmãos. Ele tem o poder de mudar a sua história. Mas o financeiro não pode ser prioridade na minha e na sua vida. Eu sei que tem pessoas me ouvindo, talvez, passando um momento financeiro muito difícil. Mas eu ministro sobre a sua vida. Jesus vai te levantar. Jesus vai mudar a sua história financeira. Se você entrou aqui nessa noite endividado, faz prova com Deus. Seja um dizimista, seja um ofertante. Deixa Deus mudar a história da sua vida. Aleluia. Mas a Bíblia continua dizendo, irmãos, que ali havia também paralíticos. O que significa que aquele homem que estava ali há 38 anos, paralítico, ele não era o único paralítico naquele lugar. O paralítico, irmãos, nem sempre é aquele que não consegue andar sozinho. Talvez o paralítico pode ser representado por aquela pessoa que está estagnada na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. Deus tem um propósito de mudar histórias aqui nesta noite, irmãos. Marcos capítulo 2, vai lá comigo. Marcos capítulo 2, versículo 3. E vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito aonde estava o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas quando chega, irmãos, no versículo 8, aquelas pessoas começam a questionar Jesus, porque ele disse: perdoados estão os seus pecados. Mas quando chega no versículo 10, no 9, Jesus diz assim: qual é o mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-te: levanta-te, toma o teu leito e anda? Quantas pessoas estão estagnadas, irmãos, paradas na igreja, por causa de um pecado? Talvez você cometeu um erro, um pecado, e você ficou muito envergonhado por causa disso. E por causa disso você abandonou o ministério. Por causa disso, em determinado momento na sua vida, você se desviou do evangelho. Por causa disso, a sua família não caminhou mais. Por causa disso, talvez a sua vida financeira
não caminhou mais. Mas Jesus tem essa palavra para mim e para você nessa noite. Perdoados estão os teus pecados. Levanta e anda. Você não precisa ficar parado por causa do pecado, irmãos. Nós temos um Deus que nos perdoa. Jesus pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Não existe um pecado seu e meu que Jesus não levou na cruz do Calvário, irmãos. Quantas pessoas estão estagnadas, paradas, porque não conseguem viver o perdão de Cristo. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: levanta e anda. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas a posição de levantar e continuar caminhando, isso tem a ver comigo e com você, irmão. Eu sei que você tem promessas na sua vida. Se eu fosse olhar erro, irmãos, dificuldades, eu já tinha parado há muito tempo. Mas eu tenho um Deus que renova a minha vida a cada manhã. Você tem um Deus que te renova a cada manhã, irmãos. Você não precisa sentir culpa, se você já se sente, se você já foi perdoado. Você já confessou o seu pecado diante de Cristo? Então você é livre para levantar e continuar esta caminhada. Mas a Bíblia continua dizendo, volta lá, João capítulo 5. A Bíblia diz que tinha pessoas esperando o movimento das águas. Será que tem alguém aqui nessa igreja, irmãos, esperando o movimento das águas? Vai comigo, irmãos, no livro de Marcos de novo. No capítulo 10. Versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando a si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, a Bíblia diz que naquele tanque de Betesda havia uma multidão, esperando que quando a água fosse agitada, o primeiro que entrasse seria curado. Mas agora a Bíblia mostra Bartimeu, o cego de Jericó, sentado à beira do caminho, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Quando ele ouve o barulho, porque Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Bartimeu não ficou esperando, irmãos, o agito das águas. Bartimeu não ficou esperando a coisa acontecer. Ele teve uma atitude. Ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite, irmãos, precisando tomar uma posição. Jesus tem o poder de mudar a minha e a sua história nessa noite, irmão.
Mas será que nós temos tido uma posição de fé? Será que nós temos clamado? Será que nós temos gritado: Jesus, tem misericórdia de mim? A Bíblia diz que a multidão tentava parar aquele homem, mas cada vez mais ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Não deixe o cansaço te parar. Não deixe pessoas te parar. Talvez pessoas te decepcionaram no meio do caminho. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: levanta e anda. Jesus não vai aceitar como desculpa: Senhor, alguém me decepcionou, por isso eu abandonei o ministério. Senhor, a minha esposa me decepcionou, por isso eu abri mão da minha família. Não, irmãos. A palavra de Jesus para mim e para você nessa noite: levanta, toma uma posição de filho de Deus, não fique prostrado no seu lugar, se prostre diante de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz sobre a perseverança daquele homem. Aquele homem estava ali há 38 anos, irmãos. É muito tempo. Eu imagino, irmãos, que as pessoas que carregaram aquele homem para aquele lugar, pode ser que algumas das pessoas já tinham até morrido. Talvez outros já tinham desviado. Mas a Bíblia diz que aquele homem estava ali há 38 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção, irmão. Mas a Bíblia diz para mim e para você, que Jesus entrou naquele lugar por causa daquele homem. Jesus está aqui nessa noite, irmãos. E Ele está aqui por minha causa e por sua causa. Talvez você entrou na igreja, irmãos, esperando uma promessa, uma bênção que Deus te prometeu. E você já viu tantas pessoas que entraram depois de você serem abençoadas, mas a sua bênção ainda não chegou. Mas sabe o que importa, irmãos? Você está aqui. E Jesus também está aqui nessa noite. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus tem uma bênção para mim e para você nessa noite, no nome de Jesus. Mas o que o Senhor espera de mim e de você, irmãos, tome uma posição nessa noite. A Bíblia diz que Jesus, vendo ele deitado, sabendo que ele estava ali há muito tempo, ele disse: o que queres? Você quer ficar curado? Você quer receber a sua bênção nessa noite, irmão? Mas olha a resposta daquele homem: eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me carregue e me coloque no tanque, porque toda vez que eu tento, outro entra antes de mim. Mas não foi isso que Jesus perguntou para aquele homem. Ele perguntou para ele: você quer ser curado? Você quer receber a sua bênção? Foi isso que Jesus perguntou. Jesus quer mudar histórias aqui nessa noite, irmãos. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas tenta imaginar, irmãos, um homem, 38 anos, atrofiado. E Jesus fala para aquele homem: seja curado, mas levanta, carrega a sua cama e anda. Sabe por que Jesus fez isso, irmãos? Porque quando Jesus cura, quando Jesus abençoa, a bênção é completa. Jesus tem uma bênção completa para você nessa noite, irmão. Se é enfermidade,
Deus tem o poder para te curar nessa noite. Se é provisão, Deus tem o poder de mudar a sua história. Se é o seu casamento, eu quero ministrar sobre a sua vida. Você não vai precisar mais nem de ajuda, porque Deus, Ele tem o poder de mudar a sua história. Aquele homem, havia 38 anos que ele estava esperando, e Jesus cura aquele homem, ainda fala com ele: levanta a sua cama, levanta, carrega a sua cama, porque de agora para frente você não precisa mais de cama, você não precisa mais de leito de sofrimento. Tem algum sofrimento na sua vida, irmãos? Deus fala para mim e para você nessa noite: levanta, levanta e anda. Eu quero convidar os ministros de louvores, daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Talvez, irmãos, alguma pessoa no seu caminho te machucou tanto, frustrou a sua caminhada. Talvez você foi frustrado dentro da sua família. Pessoas da sua família te machucaram tanto, e você perdeu a força para continuar caminhando. Talvez você já foi decepcionado no ministério. Talvez o inimigo tenha usado pessoas, irmãos, para frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas Jesus tem essa palavra para mim e para você nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Deus tem uma canção para mim, para você nessa noite. Deixa Deus ministrar no seu coração, através dessa canção, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Deixa Jesus curar o seu coração. Deixa Jesus curar os seus relacionamentos. Jesus quer derramar uma nova unção na sua vida nessa noite. Jesus quer te dar uma unção de ousadia. E ousadia significa coragem para tomar decisões que poucas pessoas tomariam. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite: levanta, levanta e anda. Talvez você entrou aqui nessa noite ferido, magoado, talvez dentro da sua casa, talvez na igreja. Mas Jesus não quer que você vá embora para sua casa da mesma forma que você entrou. Jesus tem cura para você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo o pior dos pecadores, mas Jesus não quer te condenar, Ele quer te perdoar. Você só precisa tomar uma atitude de fé. Você só precisa pedir perdão, voltando para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Deixa Deus mudar a sua história nessa noite. Ele te ama. Foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Deixa Jesus mudar a sua história nessa noite.